Hoje é o dia mais louco de todos, porque é hoje que a gente vai falar delas, das drogas. Qual é a droga que acaba com você? Qual é a droga que te faz bem? Será que tem a que faz bem? Será que tem alguma droga que é boa para estudar? É isso que a gente vai ver hoje. E quem que a gente vai chamar para falar disso? A maior referência no assunto do Brasil. Ele mesmo, Henrique Carneiro, já fui aluno dele com muito orgulho. Henrique Carneiro, para vocês, boa overdose. Se liga nessa história. Olha, o uso de drogas para você ter aumentos de desempenho cognitivo é algo tradicional na história da humanidade. Por isso, inclusive, que se usa café, que se usa chá, chimarrão, guaraná, que são excitantes naturais que ajudam muitas vezes a concentração, enfim, o próprio tabaco pode ter essa utilidade também. Agora, ultimamente, existe um enorme repertório de drogas da indústria farmacêutica e muitas estão sendo mal usadas. Por exemplo, o Rivotril. Não, Rivotril não. Rivotril é um benzodiazepínico que é um calmante. Não, a Ritalina, que é a substância que hoje está sendo usada para 1,5 milhão mais ou menos de menores de idade para supostamente melhorar o déficit de atenção e de hiperatividade, é uma substância análoga aos efeitos da cocaína ou aos efeitos da anfetamina, que é uma forma, enfim, de excitante também fabricado em laboratório. Essas substâncias, elas podem dar, num primeiro momento, até um aumento de desempenho, mas elas têm uma contrapartida que é depois um desgaste, um cansaço, enfim, um comprometimento muito forte do desempenho. Então é preciso conhecer muito bem o tipo de substância, porque o próprio café oferece esses riscos. Se você usa muito café, você pode ter um efeito contrário, que é o aumento da ansiedade. Você pode ficar até mais ligado, mas fica mais nervoso, digamos assim. Então a gente precisa ter, num momento de desempenho, uma, digamos, calma lúcida. E ainda não existem drogas que sejam excitantes e que ao mesmo tempo mantenham totalmente essa lucidez. Não que elas não venham a existir. Tem uma série de campos de pesquisa do que se chama hoje em inglês de smart drugs, ou seja, drogas espertas, ou uma esfera que vem sendo chamada de nootrópica. Como teria o psicotrópico, o nootrópico seria a esfera cognitiva, aquilo que aumenta o desempenho cognitivo. Na tradição do uso de drogas, isso foi muito utilizado pelos exércitos, porque os soldados eram as cobaias para esse tipo de substância funcionar. A própria anfetamina foi muito utilizada para pilotos de caça na Segunda Guerra, etc. Depois houve outras que até hoje vão sendo testadas para tentar melhorar o desempenho. Mas, obviamente, nos exércitos, eles não estão muito preocupados com a saúde dos soldados, porque o soldado é uma máquina de morrer e de matar, né? O que interessa é a sua eficácia para essa tarefa. Na sociedade em geral, eu acho que a gente deve evitar de tornar o uso dessas substâncias algo corriqueiro nos momentos de testes, de provas de desempenho, a não ser substâncias com muito poucos efeitos de colaterais ou de desgaste posterior. Então, mesmo o café não é muito recomendável. Eu, pessoalmente, sempre achei que o guaraná é uma das substâncias melhores, porque ela não tem o efeito que o café tem sobre a mucosa gastrointestinal, que leva muitas vezes a que você tenha diarreia ou que tenha dor de estômago quando você está precisando ficar lá concentrado no exame. O guaraná puro, né? Porque também tem o risco da adulteração. Como se informar em relação às drogas, né? Diante de tantas versões completamente conflituosas, alguns fazendo, enfim, apologia, outros fazendo uma identificação das drogas até com o demônio. É preciso dizer, em primeiro lugar, que a sociedade humana e também certos animais não vivem sem drogas. A droga é parte estrutural da nossa coexistência com a natureza na seleção da flora. Você descobre na flora certas plantas que alimentam e outras que são remédio. Então, sem aqueles remédios que diminuem a dor, que ajudam a dormir, ou ao contrário, que te dão vigor e excitam, a humanidade não teria sido capaz de sobreviver. É parte da nossa coevolução, um processo de adaptação à flora e à seleção daquilo que é útil.
E você imagine, por exemplo, o ópio. Sem o ópio, que é o grande analgésico, desde uma dor de dente até as piores dores de agonia na hora da morte, a humanidade teria sofrido muito mais. Então cada vez vai ter mais drogas. As drogas são um repertório cultural fundamental, assim como os alimentos, que também tendem a se diversificar e se ampliar. A gente vai ter cada vez mais na pesquisa farmacológica drogas muito específicas para finalidades como aumentar a criatividade, aumentar a atenção, aumentar o desempenho, aumentar a sensibilidade artística, ajudar, enfim, a enfrentar uma série de doenças. Então, drogas são um produto da economia e da cultura que são, digamos assim, formas de sobrevivência. Agora, como obter informação sobre isso? Há uma situação na época contemporânea que é muito curiosa porque ela não tem um fundamento científico. É a separação de algumas drogas como drogas que são não só lícitas, como são drogas que são incentivadas, que são incitadas, que têm um mercado enorme e crescente. E isso não é apenas o tabaco e o álcool ou o café, mas são as substâncias da indústria farmacológica, da indústria farmacêutica, que são substâncias que muitas vezes podem até ser úteis, mas que também estão tendo um uso abusivo. O que é o uso abusivo? É uma tendência que não está ligada apenas às drogas, mas ligada a todos os consumos. A gente vive uma sociedade onde há uma enorme compulsividade, um consumismo, em que o alimento, por exemplo, leva a problemas de obesidade, problemas cardiovasculares, porque há também uma conduta, digamos, quase viciada em açúcar, em gorduras animais, em carboidrato, em dietas inadequadas. A gente tem também uma relação com outras formas de consumo, de roupas, de objetos de prestígio, etc., que muitas vezes é compulsiva. Então, aquilo que ocorre com drogas de pessoas que tendem a consumir de uma forma problemática, abusiva, digamos, dependente, não é exclusividade das drogas, ocorre também com alimentos, com outras práticas humanas. Há uma forma hoje de informação que é talvez a mais democrática e a mais ampla num sentido de acessibilidade, que é a internet. Hoje não é a escola, não é a família e não é, digamos assim, a ciência num sentido estrito da academia ou das instituições científicas. É uma esfera pública que antes era o boca a boca, antes era aquela troca de informações de pessoas que tiveram a experiência de alguma coisa e que vão ensinar as demais. O que eu quero dizer, como que um jovem aprende a beber cerveja? Não adianta os pais dizerem, não exagere, não adianta a escola. Ele precisa ter um grupo social que seja uma espécie de controle informal. Então na festa, se ele começar a encher a cara, os amigos têm que dizer, olha, você está passando do limite, você vai dar vexame, você pode vomitar, você pode ter dor de cabeça no dia seguinte, se comportar de uma forma irresponsável. Então o ideal é criar uma cultura em que não haja uma coisa de cima para baixo, mas que a própria comunidade estabeleça mecanismos de controle. Olha, antes da colonização, o uso de drogas que era feito pela sociedade indígena era muito importante porque, em geral, em todas as sociedades tradicionais, existe uma utilidade, por um lado, terapêutica, quer dizer, o remédio é a forma de você curar as doenças, tanto as doenças, enfim, concretas como aquelas ligadas a medos imaginários, angústias, ansiedades, como, por outro lado, é um instrumento da devoção divina, da devoção, não podemos chamar de religiosa, mas da devoção em relação a entidades da natureza, etc. Então, na sociedade indígena ameríndia, não só, enfim, no território que hoje é o Brasil, mas praticamente do Canadá até a Patagônia, o tabaco era uma substância central. Ela era usada para cura xamânica, era usado para diversão, era usado inclusive como uma espécie de suprimento em relação à falta de alimentos, levavam para expedições. Um tabaco muitas vezes, assim como a folha de coca, também catalisado por uma substância alcalina, cinza, algo assim que eles usavam para mascar junto. Mas o tabaco, além de fumado, era ingerido, era mascado, tinha uma série de utilidades. Então o tabaco certamente era a mais importante droga indígena. Depois você tem substâncias como a folha de coca, que vem dos Andes, mas também na Amazônia é muito importante, e há outros excitantes, como o guaraná ou a erva mate, né, o chamado chimarrão, que o Ilex paraguaiensis, no nome científico, que era fundamental em todo o complexo guarani, aqui da região do Prata, chegando até a influenciar o norte do Chile.
Então esses eram os excitantes mais importantes da cultura indígena, folha de coca, guaraná e tabaco. Havia outras substâncias ligadas a essa relação com, digamos, o divino ou com as forças da natureza, que eram mais alucinógenas. Então, o uso de rapés alucinógenos, como é o caso do iopo ou do paricá, e também o uso da ayahuasca, em diferentes formas de preparo, basicamente um cipó com diferentes folhas que eram acrescentados. Então havia um repertório enorme. Só para concluir, digamos que a cultura ameríndia é a que tem a maior riqueza de conhecimento botânico. O Levi-Strauss, no Pensamento Selvagem, tem aquela famosa passagem que ele diz, olha, os europeus durante 2000 anos conheceram 500 plantas, que era a lista de Dioscórides. E os indígenas conhecem até milhares, 2, 3 mil tipos de plantas diferentes e as suas virtudes, né? Agora, por que o tabaco foi tão, assim, bem recebido? Por que, diferentemente de outras plantas, o tabaco se assimilou quase como a droga mais usada no mundo, no planeta todo? Apesar de ter havido restrições, houve proibições iniciais em vários países. Eu acho que a interpretação mais, assim, digamos, racional, a que mais serve para a gente tentar entender isso, é em relação ao tipo de efeito que ele provoca. O tabaco ajuda a concentração, ajuda o desempenho do trabalho manual e intelectual e, ao mesmo tempo, ele não tem efeitos de excesso de excitação. Ele é aquilo que é aparentemente um paradoxo, ele é um excitante calmo. Quer dizer, você fica ligado, aceso, alerta, mas você não fica, como é o caso do café, da folha de coca ou de drogas sintéticas como anfetaminas, você não fica excessivamente nervoso. O tabaco ele é ansiolítico, ele serve para acalmar a tensão. Tem até um famoso sociólogo cubano, Fernando Ortiz, que estudou o tabaco e que ele dizia, o tabaco é um excitante da atenção, mas ele é um calmante da tensão. Então ele consegue excitar sem deixar você excessivamente ansioso. Ao contrário, nos momentos de ansiedade as pessoas usam o tabaco para se acalmarem. Então isso incorporou o tabaco a uma dinâmica de produtividade do trabalho intelectual. No mundo, por exemplo, do século XVIII na Europa, toda a burguesia se organizou ao redor do café e do tabaco como um complexo cultural que formou a esfera pública moderna. Então, essa esfera pública que o Habermas cita no seu trabalho de livre docência é a esfera pública de homens compartilhando informações e ideias e opiniões nesses ambientes que vão ser o principal centro social da época moderna, o coffee house, né, o local de se consumir café e tabaco. Porque essa função de ser um excitante calmo, de você poder à noite enfrentar o sono e ao mesmo tempo enfrentar o medo, enfrentar a tensão, levou a que o tabaco fosse nas trincheiras, isso desde metade do século XIX, a Guerra da Crimeia, depois a Guerra Civil Norte-Americana e depois, generalizadamente, a partir da Primeira Guerra Mundial, o tabaco passou a ser uma parte indispensável da ração dos soldados. Tem um famoso general americano, se eu não me engano é o Pershing, que disse que pode faltar tudo, mas sem tabaco nós não conseguimos manter os soldados nas trincheiras. Então você pergunta qual seria a sociedade mais careta, se a atual ou a sociedade do período colonial. Certamente a do período colonial, a mais antiga, porque essa expressão da gíria contemporânea, careta, se referindo ao conservadorismo, a um certo preconceito em relação a várias coisas, tanto aspectos, enfim, de uma sexualidade, enfim, não heterossexual, ao consumo de drogas. Isso tudo era muito mais carregado na sociedade colonial, ela era muito mais intolerante, era uma sociedade com inquisição, em que não havia nenhum espaço sequer para uma religião diferente, você era obrigado a ser católico, até os protestantes eram proibidos, quanto mais os judeus ou os muçulmanos, para não falar de quem não tem a religião nenhuma, que era inaceitável. Era proibido ler livros, havia um índex inquisitorial, então era uma sociedade muito mais repressiva, muito mais intolerante. A época moderna conquistou uma série de direitos civis, que não são só os direitos humanos da Revolução Francesa, mas são também os direitos das mulheres, os direitos de diferentes opiniões religiosas, culturais, etc. Então, certamente, hoje a gente tem mais liberdade de que cada um seja aquilo que ele quer ser, aquilo que ele tem como, enfim,
vocação, opção ou orientação, seja no campo religioso, sexual, da escolha dos alimentos ou da escolha das drogas. A sociedade colonial não permitia, inclusive, certos alimentos que eram considerados proibidos, por exemplo, carne na Semana Santa ou na Quaresma. E isso era sob penas severíssimas. Se alguém fosse pego comendo carne no momento de jejum eclesiástico, era terrível. Então eu acho que hoje há mais tolerância, embora essa tolerância ainda não tenha sido ampliada para as substâncias chamadas de ilícitas, que são proibidas por um preconceito. Não existe uma base científica para dizer que o tabaco e o álcool são legais porque são melhores que a maconha, a cocaína ou o LSD. E eu não tive, quando eu comecei a querer estudar esse assunto, nenhum tipo de obstáculo. Na universidade, eu acho que o campo das humanidades, história, sociologia, antropologia, é totalmente aberto a todas as temáticas, inclusive aquelas que são tabu. De certa forma, uma das funções até da antropologia histórica, etc., é estudar o tabu. Agora, na sociedade, certamente existe ainda muito preconceito, muita falta de informação. Na universidade, o que existia era a carência de estudos, que a gente está tentando agora, enfim, promover em relação ao álcool, em relação às drogas ilícitas, em relação ao tabaco, em relação até mesmo aos alimentos droga. Então eu acho que na universidade, sobretudo com a orientadora que eu tive, que era a Mary Del Priori, uma professora muito aberta aos temas da história cultural, a questão das mulheres, das crianças, da cultura popular. Então eu tive um apoio muito grande para desenvolver a minha pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado. Se liga nessa história.